Olá! Muita gente sabe bem como é ter uma mente que simplesmente não para, né? Aquele fluxo de pensamentos que não cessa, que pode ser super criativo, mas ao mesmo tempo extremamente exaustivo. E quando essa inquietação toda se junta com a autocrítica, acaba criando um ciclo que é bem difícil de quebrar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender essa conexão entre uma mente inquieta e a baixa autoestima. Essa frase, olha, descreve com perfeição o que muita gente sente e às vezes chama de inferno mental. É aquele estado de caos por dentro, onde os pensamentos pulam de otimismo para pessimismo, de críticas para ideias que não têm nada a ver, criando uma desordem que afeta tudo. Vamos tentar entender um pouquinho de onde vem esse caos todo. Então, para a gente entender essa ligação, o primeiro passo é mergulhar no que é, afinal, essa tal de mente inquieta. O que isso quer dizer na prática? Olha, uma coisa super importante de entender é que ter uma mente inquieta não é um defeito, muito pelo contrário, é um jeito do cérebro funcionar de forma mais acelerada, uma verdadeira usina de ideias. O problema é que essa mesma usina, que pode ser incrível para a criatividade, para a inovação, se ela não for bem canalizada, acaba levando a um desgaste, a uma exaustão mental gigantesca. E na prática, no dia a dia, como é que essa mente inquieta aparece? É aquela sensação de que o cérebro é tipo uma televisão ligada 24 horas por dia, sabe? Pulando de pensamentos bons para ruins sem parar. Fica aquela sensação constante de que tem alguma coisa que precisa ser feita, o que torna muito difícil desligar até de noite. Essa mesma energia faz começar vários projetos, mas a facilidade de se distrair acaba fazendo com que um monte deles fique pela metade. Bom, agora vamos seguir em frente e entender como é que essa agitação toda na cabeça se conecta com uma voz interna que, nossa, pode ser muito poderosa. A voz da autocrítica. A história do patinho feio, sabe? É uma analogia perfeita para esse sentimento. É que por funcionar de um jeito diferente, quem tem a mente inquieta muitas vezes se sente meio desajustado, como se não pertencesse àquele lugar. A pessoa se vê como desajeitada, inadequada, sem se dar conta de que na verdade tem características únicas e muito valiosas. É igual vir um patinho, que no fim descobre que era um cisne. E essa sensação de não se encaixar, ela fica ainda pior com um hábito muito comum, o da comparação. Aí um colega de trabalho vai bem e, em vez de servir de inspiração, o que vem é frustração. Ao ver alguém que parece mais jovem ou mais bem-sucedido, o pensamento é imediato. Tô ficando para trás. As redes sociais, então, nem se fala. Viram um verdadeiro campo minado, onde aquelas vidas aparentemente perfeitas só servem para reforçar a crença interna de ser inferior, distorcendo toda a imagem de si. Pois é. E essa visão toda distorcida de si leva a um sentimento que é super comum. A sensação de ser uma fraude. Mesmo quando alcança o sucesso, quando recebe um elogio por um trabalho bem feito, a pessoa com baixa autoestima não consegue acreditar naquilo. Aquela vozinha lá dentro fica dizendo que foi sorte, que não tem competência de verdade e que a qualquer momento alguém vai descobrir a farsa. Então, o que a gente está vendo aqui é que mente inquieta e baixa autoestima não são duas coisas separadas. Na verdade, elas formam um ciclo. Uma alimenta a outra sem parar. E como é que funciona esse mecanismo? Bom, tudo começa com a mente inquieta, gerando aquele monte de pensamentos, de impulsos. Isso acaba levando a ações impulsivas, sabe? Falar sem pensar, cometer umas gafes por distração. Essas ações acabam gerando críticas, tanto de fora quanto de dentro. Com o tempo, essa carga de críticas vai danificando a autoestima e criando uma sensação forte de incapacidade. E para fechar o ciclo, a insegurança e a ansiedade que nascem daí viram combustível para deixar a mente ainda mais inquieta. E aí, começa tudo de novo. Certo. Mas e como é que esse ciclo aparece na vida real, no dia a dia? Vamos ver isso agora. Na parte emocional, o que acontece é uma hipersensibilidade. Qualquer coisinha, uma crítica pequena, uma observação, pode causar um estrago interno enorme, totalmente desproporcional. Isso causa muita oscilação de humor e um esgotamento mental tão profundo que muita gente descreve como um cansaço na alma mesmo, de tanto esforço para lidar com o caos interno. Aí na hora de tomar uma decisão, o que acontece? O medo de errar de novo simplesmente paralisa. E isso aparece como? Dificuldade para escolher, adiar tarefas importantes e uma tendência a se agarrar numa zona de conforto, mesmo sabendo que ela está alimentando tudo. O potencial criativo está ali borbulhando, mas o medo de falhar não deixa ele virar nada concreto. E nos relacionamentos? Bom, a impulsividade na hora de falar é uma fonte de problema que não acaba mais. Falar sem pensar acaba magoando quem a gente gosta, criando conflitos que nem precisavam existir. E além disso, essa agitação toda na mente pode atrapalhar a leitura dos sinais sociais, o que leva a um monte de mal-entendido e aquela sensação de que os laços afetivos são sempre instáveis. Ok, diante desse cenário todo, é muito, mas muito importante fazer uma distinção.
Existe uma diferença gigante entre se criticar de forma construtiva e se autodepreciar. E essa diferença é a chave de tudo. Olha só, a autocrítica construtiva, ela foca numa ação, num comportamento. Tipo, puxa, eu agi por impulso naquela reunião. O objetivo aqui é aprender, é melhorar. Agora, a autodepreciação, ela ataca a identidade. É o famoso eu sou um fracasso. Ela não resolve nada, só reforça o que é negativo e paralisa. Resumindo, uma é ferramenta para crescer, a outra é âncora para ficar parado no mesmo lugar, sofrendo. Então a grande pergunta é: como é que se sai desse ciclo? A resposta parece estar em cultivar um jeito novo de se relacionar consigo mesmo. É importante deixar claro, o objetivo não é e nem tem como ser silenciar uma mente que por natureza já é super produtiva. A grande virada de chave é transformar a qualidade da conversa que acontece aí dentro. Em vez de um diálogo que só destrói, o caminho é construir uma conversa interna que seja mais justa, sabe? Mais equilibrada e com mais compaixão. Essa metáfora do circo é sensacional. A mente às vezes parece mesmo um picadeiro caótico, né? Com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas em vez de ser só alguém na plateia sendo arrastado por esse caos, é totalmente possível assumir o papel de diretor ou diretora desse espetáculo. É escolher que a atração vai para o centro do palco, é gerenciar o ritmo e garantir que o show seja produtivo, e não só uma fonte de cansaço. E aí a gente chega no passo final, que é o cuidado emocional. Isso começa com aquela prática de observar os pensamentos, mas sem se identificar com eles, sabe? Investigar de onde eles vêm, mas sem julgamento. No fim das contas, é se tratar com o mesmo respeito e a mesma compaixão que a gente daria para um grande amigo. É aí que se constrói a base para um equilíbrio que realmente dura.